Sim Comerciários grava hoje com a advogada civil e previdenciária Regina Ferreira. Doutora Regina é nossa colaboradora na campanha Outubro Rosa do Sindicato dos Comerciários de São João da Boa Vista e região, que este mês preparou uma programação de vários eventos online para atender a demanda de dúvidas, sugestões, eventos culturais. Hoje nós vamos falar, doutora, sobre os direitos para as mulheres com câncer adquiridos e muitas vezes que as pessoas não sabem, como a gente já vem conversando, a maioria das vezes desconhecidos. O câncer é uma doença de alta incidência no país, acometido principalmente em mulheres, e a gente tem visto um aumento também muito significativo no câncer de mama. Com os tratamentos, com o afastamento trabalhista, isso tem gerado muitas dúvidas e nós aqui do sindicato mantemos um grupo, que é o grupo Toque de Amor à Vida, de ajuda, colaboração, prestação de orientações. Doutora Regina, obrigada primeiramente por estar com a gente aqui. Nós fizemos uma pauta, né? Eu que agradeço poder estar participando desse projeto tão bonito que já está completando quantos anos mesmo? Já estão... O projeto há 3 anos. 3 anos, olha aí. E 5 anos com palestras e visitas em empresas. E que vem ganhando uma grande repercussão aqui na nossa cidade, na nossa região. Os comerciários têm se interessado muito pelo tema, né? Porque a gente não aborda tão somente o câncer de mama, mas também outros tipos de câncer que acomete, né, as pessoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o direito dessas pessoas que passam por esse momento tão difícil da vida e que às vezes se vê desamparado até mesmo pelo Estado, né? Muitos são abandonados até pelas próprias famílias. Bom, nós vamos aqui com a primeira pergunta que nós fizemos aqui uma série, né, das dúvidas entre as meninas e aquelas mais pertinentes. O trabalhador com câncer, ele pode realizar o saque do FGTS? Sim, ele tem que ter em mente que ele tem que estar recolhendo, né, o trabalhador tem que ter esse fundo de garantia já disponível lá na Caixa, e aí ele vai levar um documento médico, né, onde consta o tipo de doença que ele tem, e solicitar, né, lá na Caixa o saque desse fundo de garantia, tanto para quitação de casa, de imóvel ou até mesmo para tratamento. Sim. Bom, essa pergunta já está linkada à segunda, que é o trabalhador também ou a trabalhadora com câncer pode realizar o saque do PIS/PASEP? Isso também, o PIS/PASEP segue o mesmo padrão do FGTS. A pessoa que é portadora de câncer, se ela tiver um PIS, né, um valor considerável de PIS, seria interessante que ela fizesse esse saque para ajudar no tratamento também. Certo. E o auxílio-doença? Muitas pacientes, aqui no nosso caso, a maioria, 99%, é composta por mulheres. Sim. Sobre o auxílio-doença, todas conseguem? Todas têm direito ao auxílio-doença? Ele tem um prazo para ser requerido também? Na verdade, o auxílio-doença, nós temos 2 tipos de auxílio-doença, né, que falam que é o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença sobre qualquer tipo de acidente de trabalho. No caso do câncer, é o auxílio de doença previdenciário. Você tem que comprovar que você está incapacitada parcialmente para você solicitar esse benefício no INSS. Você tem que levar laudos, todas as medicações, você passa por uma perícia do INSS e se essa perícia vier a ser negada, você pode recorrer à Justiça Federal para estar solicitando esse benefício, mas que geralmente é concedido sim pelo INSS. Sim. Ele demora algum tempo? Porque algumas meninas entraram com isso, com esse pedido, e reclamaram ou questionaram sobre o período que ele leva para ser aceito. Tem um prazo para ele ser verificado ou não? Na verdade, no INSS, após você já ter a perícia agendada, 9 horas da noite, e você já pode entrar no sistema que já tem a resposta se foi deferido ou não deferido. Quando se trata de Justiça Federal, lá demora um pouco sim, porque a gente sabe que o processo jurídico tem que ouvir as duas partes, tem que marcar uma perícia judicial. Essa perícia judicial ela é bem completa, é importante as pessoas saberem que essa perícia judicial é diferente do INSS,
e leva esse tempo, né? Um tempo, 4, 6 meses. A gente está passando por esse período de pandemia, então esse tempo a gente tem que estender um pouquinho, mas Já se complica um pouco já mais. se complica um pouco. O juiz deferindo, né, o benefício para a pessoa, ele estabelece geralmente um período que a pessoa vai receber, vai passar a receber esse benefício, e após esse período ela vai fazer uma nova perícia judicial para ver se continua recebendo, se a pessoa ainda necessita do benefício ou não. E aí ele vai estender ou vai cessar esse benefício. Bom, ainda sobre benefícios. Sim. O trabalhador com câncer, ele tem direito à aposentadoria por invalidez? Bom, a aposentadoria por invalidez, você tem que comprovar que você está incapacitado permanentemente para exercer qualquer tipo de atividade laboral remunerada. Essa parte é mais difícil, mas se o perito do INSS ou na fase judicial, o perito do judicial, ele atestar que a pessoa não tem condições de exercer nenhuma atividade remunerada, o juiz ele concede sim essa aposentadoria por invalidez. Na fase administrativa do INSS é muito mais difícil, mas não é impossível. Tudo depende da situação, né, que eu ia comentar. física da pessoa se encontra naquele momento. Porque se for um tratamento em que a pessoa, queira Deus, tenha já a resposta, que vai ter a pronta recuperação, Sim. como também tem os casos que não vão permitir que a pessoa volte para o trabalho. Sim, sim. Aí, nesse caso, ele vai ser verificado e vai ser dada a aposentadoria por invalidez, então. Isso, com certeza. Para as pessoas entenderem. Com certeza. Importante ressaltar que a aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria que você deve ficar tranquila. Estou aposentada. Está aposentada sim, só que você não pode, se você tiver uma melhora no quadro clínico, voltar a trabalhar registrado, por exemplo, que você vai perder esse benefício, né? Você vai perder essa aposentadoria. É interessante manter, né, a aposentadoria até que você enquanto você necessita realmente. Mas se a pessoa, por exemplo, tiver tempo de contribuição ou idade, ela já pode solicitar esse tipo de aposentadoria que não será cessado mais. Certo. E ela passa por uma perícia a cada 2 anos. Isso é importante também. Outra questão aqui ligada ainda à isenção e à parte financeira, uma dúvida que foi colocada: a pessoa no tratamento oncológico, ela tem direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria? Sim, a aposentadoria por invalidez ou tanto pensão por morte, se a pessoa recebe esse tipo de benefício que venha de uma aposentadoria por tratamento, né, do câncer, ela tem a isenção sim, não tem esse desconto do imposto de renda na aposentadoria dela. Portador de câncer pode solicitar a quitação do financiamento da casa própria? Esse é um tema que eu tenho já informado vários clientes em relação. Existe essa possibilidade, mas primeiramente a gente tem que pensar, a minha doença que está me acometendo nesse momento, ela começou antes, eu teria assinado o contrato antes ou após? Entendi. Entendeu? Após a assinatura do contrato, não, mas antes sim, entendeu? E tem que estar previsto no contrato uma cláusula que fala especificamente, né, dessa quitação do imóvel em caso de doença incurável, entendeu? Sim. Que não possibilite ela estar trabalhando para poder pagar. Quando a pessoa com câncer tem direito a solicitar a isenção do IPI na compra de veículos? Sim, isso é muito importante. A pessoa com câncer, vamos dar um exemplo, ela retira uma das mamas, ela precisa de um carro com direção hidráulica. Ela faz essa solicitação, né, da isenção desse IPI, desse imposto sobre o veículo, e a partir dali ela tem que ter uma carta médica indicando que ela necessita de um carro adaptado para ela, nas condições dela. Tanto outros tipos de câncer também é possível sim essa isenção. Quais veículos a pessoa com câncer pode adquirir a isenção do IPI? É o que você falou. Sim. Um carro que tenha que ser adaptado. Tem que ser adaptado nas condições que ela necessita. Então, não podemos entrar na esfera, é essa marca ou não é essa Sim. marca. Isso depende do valor que ela tenha para dar disponível, né? E o veículo que ela quer que seja adaptado. Desde que seja um carro que tenha que passar por adaptação. Isso, né? isso. Desde que seja. Outra dúvida também de isenção de impostos é relacionada ao IPVA.
Sim, Também ela pode ter. também pode estar fazendo essa solicitação no departamento próprio, através de e-mail, enviando, né, todos os laudos médicos e ela consegue sim essa isenção. Doutora, nós temos aqui duas dúvidas, mais duas dúvidas que chegaram agora há pouco para a gente. Um caso de uma paciente que ela está recolhendo o FGTS, né? Mas ela não está registrada em carteira. Então, ela tem o direito do Ela está benefício? recolhendo INSS? Sim. Sim, ela recolhe, Ela não né? tem carteira assinada. Não, isso depende. Ela está recolhendo como contribuinte individual. Isso dá, né, a possibilidade dela de estar recebendo um auxílio-doença enquanto ela estiver passando por esse tratamento. Pelo tratamento. Sim. E existe algum outro tipo de benefício para quem está na oncologia que ela possa receber? Ou não? São só esses Nós mesmo? temos mais dois tipos de benefício. Seria o LOAS, né, que seria para a pessoa que está deficiente ou desamparada naquele momento. E seria aquele benefício para o idoso, com acima de 65 anos. Se a pessoa estiver acima de 65 anos, estiver passando por essa situação, ela consegue. Mas para ter acesso ao LOAS, a gente tem que preencher alguns requisitos. Dentre um deles é você comprovar que a renda per capita da família não passa de 1/4 por membro da família. Hoje em dia, esse valor chega a R$ 275 por membro de família. Então, você tem que especificar quem são as pessoas que residem com você e fazer essa divisão para ver se encaixa. E muito importante ter o cadastro no CRAS, manter ele atualizado anualmente, para quando necessitar, você tem que ter esse cadastro para poder estar solicitando esse benefício. Uma questão que é assim constante, que as pessoas do nosso grupo procuram e querem saber, e eu acho que a senhora vai poder ajudar nisso, é sobre a questão da reconstrução da mama. Isso é muito importante. Essa é uma questão muito Em 2013 foi promulgada uma lei, a Lei 12.802, que ela dá condições da pessoa fazer a reconstrução mamária caso ela tenha que retirar parte ou totalmente. Isso vai depender da indicação médica. A indicação médica fala, ó, vamos retirar agora e já vamos fazer já juntamente a reconstrução. Ou não, vamos esperar uma recuperação, uma pronta recuperação da saúde da mulher e depois a gente faz essa reconstrução. Mas isso é permitido por lei quando a pessoa se vê lesada, que não consegue ter acesso a esse tipo de reconstrução, ela tem que recorrer ao judiciário, sim. Aí, independente, como a senhora falou, independente do prazo, porque algumas mulheres têm rejeição logo após a retirada da mama, outras preferem esperar um ano. Isso não depende de tempo? Isso depende de cada organismo. Cada organismo vai se adaptar a um sistema, né? E o médico indicando, daqui um ano você volta e a gente faz a reconstrução, ela tendo essa carta em mão, ela tem que fazer essa solicitação, sim. A paciente teve a retirada ou parcial ou total da mama, ela está voltando ao trabalho. Ela tem alguma carta, alguma documentação que vá, no caso, dar proteção para a volta dela ao trabalho? Porque a gente entende o quê? Se a pessoa que essa parte é uma parte muito sensível da mulher e do ser humano. Sim. Esforço físico ela não vai poder. Ela tem alguma coisa que assegure nesse sentido de que ela pode voltar a trabalhar, mas que ela vai ter restrição para alguns tipos de trabalho? Na verdade, ela vai indicar essa carta, o médico vai ter que estar indicando quais são as limitações dela, das funções laborais dela, o que ela não pode, o que ela não pode, o tipo de peso que ela vai poder exercer ou não, e entregar isso no RH da empresa. Em caso de empregada doméstica, é importante você conversar diretamente com o seu empregador e entregar essa carta para ele, dar indicação, né, indicando o que você pode exercer ali dali para frente. Vai ter que ser feito um remanejamento da empresa desse funcionário. Nós tivemos, inclusive, duas pessoas que pediram para ser relacionado ao trabalho doméstico. Sim. Então, ele também pode ser utilizado e tem que valer o direito da pessoa que está no tratamento oncológico. Com certeza. Se ela não tiver essa autorização do empregador, ela tem que recorrer ao judiciário, à Justiça do Trabalho, para poder estar solicitando isso. Doutora, eu acho que a gente
colocou bem todos. Eu gostaria de falar aqui também, que eu deixei separado, a possibilidade da pessoa ter o transporte coletivo gratuito, né? Isso depende de cada município, porque está na lei municipal. Se você tiver acesso à lei municipal do seu município e lá constar que tem essa possibilidade da pessoa com câncer ter acesso gratuito a esse transporte coletivo, você pode levar um laudo médico, fazer essa carteirinha, né, de gratuidade e poder estar utilizando. Todos os municípios têm isso ou não? Não são todos. Infelizmente, não é todos. Caso alguma das mulheres, né, queiram estar fazendo alguma pergunta, né, esteja enviando para a Soraya, que ela entre em contato comigo, eu vou fazer questão de responder prontamente cada uma, né, e vamos, vocês não estão só, né, nós estamos aqui juntos na luta. Nós fizemos esse trabalho aqui, essa entrevista, para deixar os pontos mais frequentes, questionados. Mas como a doutora Regina disse, se surgirem novas dúvidas, nós podemos até gravar uma outra conversa, um outro bate-papo para esclarecer. Isso não vai ficar, vamos deixar claro já, não vai ficar limitado a esse primeiro encontro, porque muitas dúvidas eu acredito que depois de ficarem motivadas com a primeira gravação vão surgir, né? Então a gente está à disposição para poder gravar e responder. Eu agradeço a participação, desejo a todas um pronto melhoramento, que vocês não fujam, né, dos direitos, não deixem de recorrer aos direitos, que está aí disponível para todas e todos, né? Não só para as mulheres que estão passando por câncer de mama, mas para outros tipos de câncer que infelizmente acomete a nossa população. Sim, muitos. Aqui em São João é um índice muito alto, as instituições, nossas parceiras aqui, colaboradoras, passaram, inclusive, doutora, os índices de mulheres com algum tipo de câncer. Então, não é só o de mama, né? Tem de útero, do reto e vários outros tipos que a gente às vezes acaba falando, mas não citaram, mas existem, estão aí, todas têm o mesmo direito. Né? Esses direitos dos quais a gente passou aqui, todos eles estão abrangendo todos os tipos de câncer, que isso fique claro. Obrigada, doutora Regina. Obrigada. E para o mês da mulher, a gente convida todas vocês, essa nossa entrevista estará disponível na internet, que vocês acompanhem o trabalho voluntário que a gente vem fazendo, não é? Isso. E acompanhem todo o grupo desenvolvido pelos 5 comerciários de São João da Boa Vista. Obrigada.